Queremos dar um saludo a você que nos está acompanhando por estes canais de televisão, também por las redes sociais. Que Deus te bendiga. Venimos hoje, mis hermanos, trayendo a palavra do Senhor outra vez, falando um pouquinho de saúde, e alabamos ao Senhor porque nos ha dado o privilégio de abrir sua santa palavra. Com reverência, portanto, queremos invitar-lhe a você para que se ponga, se podamos, postrados à presença de nosso Criador, adoremos su santo nome. Oremos. Padre amado que estás nos cielos, graças, Senhor, por la vida, por este privilégio de conhecer tu amor e tu misericórdia. Bendice tu palavra, Senhor, visita-nos com tu Espírito Santo, com poder, dá-nos sabedoria, discernimento e que o colírio del cielo pueda abrir nossos olhos. Bendice a mis hermanos, bendice sus queridos, familiares, guarda-nos, ó Deus, te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória hoje e para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, aqui estamos outra vez para ler a palavra do Senhor e hoje vamos estar falando sobre um tema que você não vai escuchar em nenhuma igreja a não ser a igreja adventista. E também na igreja adventista agora há muitos pastores que já não predicam do santuário e tampouco, muito menos, do juízo investigador. Estamos caminhando a passos largos para a última hora. Estamos, meus irmãos, chegando, como disse Daniel 11:40, ao cabo del tiempo, quer dizer, ao final del tiempo. Em esta hora, quando o povo de Deus deve preparar-se. E há uma obra, meus irmãos, muito importante para que podamos realizar a hora. Por isso colocamos o tema hoje, é o dia de la expiação e o ayuno bíblico. O dia de la expiação e o ayuno bíblico. Vamos falar do ayuno, pero não o ayuno como você escuta em las igrejas evangélicas, protestantes, pentecostales. Também se deve ayunar assim, pero não é este o ayuno bíblico. O ayuno bíblico, meus irmãos, é muito mais profundo e talvez poucos pastores estamos predicando sobre o verdadeiro ayuno. ¿Por que decimos el verdadeiro? Porque há citas que vamos ler e essas citas, meus irmãos, elas mencionam de que devemos agora entender qual é o verdadeiro ayuno. Portanto, em este momento nós vamos começar este tema com reverência, abrindo a palavra do Senhor em el livro de Levítico, capítulo 23, Levítico capítulo 23 e o versículo 26 adelante. Assim que temos um tema muito importante e muito pouco tempo para estudá-lo, pero primeiro Deus, vamos adelante. Vamos ler aí Levítico capítulo 23 e o versículo 26. Diz assim a poderosa palavra do Senhor que nos habla a respeito de este ayuno especial. E por que digo especial? Porque durante todo o ano, meus irmãos, o povo de Deus devia marcar o ano religioso por las fiestas que eram realizadas em el santuário, pero havia, meus irmãos, apenas um dia que se requeria del ayuno. Assim que todo o ano eram 3 ocasiões quando o povo de Deus venia ao santuário, pero apenas uma vez la encontramos que era comemorada com ayuno. Então, já temos a la pantalla a cita, disse assim: E habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 27, a los 10 días de este mes sétimo será el día de las expiaciones. Ahora ponga atenção, dice assim: tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas e oferecereis ofrenda encendida a Jeová. Queridos hermanos, não vou detener-me a estudar o dia de expiação, pero este dia era tão sagrado, tão solene, meus hermanos, de que se alguma persona, porque aí diz santa convocação, se alguma persona del pueblo de Deus, de la igreja del Antigo Testamento, não compareciera a esta fiesta, seria borrada de la igreja. Assim de sencillo, hermanos, de la importância de este dia, del mês sétimo al décimo del dia del mês sétimo, el dia de expiação.
Agora, há algo interessante, o versículo 30 diz assim, aí mesmo, para que você pueda corroborar o que estou dizendo, e qualquer pessoa que hiciera alguma obra em este mesmo dia, pois foi lavar roupa, foi pues trabalhar em outro lugar e não compareceu, disse, eu destruirei la tal persona de entre su pueblo. Quer dizer que seria borrada, Deus la rechazaria. Portanto, mis hermanos, estar em el dia de expiação presente era sagrado, era questão de vida ou morte. Pero não podia a pessoa venir de qualquer maneira. A pessoa devia venir, ela devia venir preparada. ¿Por quê? Preparada para quê? Vamos ler o versículo 28, diz assim, o mesmo capítulo Levítico 23, 28, nenhuma obra hareis em este mesmo dia, porque é dia de expiações. Para quê? Para quê? Para reconciliaros delante de Jeová vuestro Deus. Então era um dia, mis hermanos, de reconciliação. Este dia, mis hermanos, era um dia que cada pessoa deveria venir. O versículo 29 confirma o que já foi leído ao versículo 30, e diz assim, porque toda pessoa que não se afligiere em este mesmo dia, será cortada de sus pueblos. Queridos hermanos, então, se uma pessoa não comparecia ao dia de expiação, esta pessoa estava em problemas, porque ela seria rechazada por el mismo Deus e, portanto, seria borrada de la igreja. Portanto, nós agora perguntamos, e que é isto de afligir? Vamos então, disse assim, o livro de Joel, o profeta Joel, é um profeta menor, diz ao capítulo 2, aqui também encontramos muitas citas. Agora, qual é a ordem para este dia? Todo este capítulo 2 de Joel habla bastante, ¿no? Desde o versículo 1, que não vou ler todo o capítulo, porque não estou falando do santuário, pero é um linguagem del santuário. Mira, aí está a cita, tocar trompeta em Sión. Bueno, porque o dia del Jehová está cercano. Pero vamos diretamente ao versículo 12. O versículo 12, aí sim quero ler. Diz o capítulo 2, o mesmo capítulo 2 de Joel, versículo 12. Por isso, pois, agora, disse Jeová, converti-os a mim com todo vuestro coração, agora ponga atenção, com ayuno e choro e llanto. Então, que é isto de afligireis vuestras almas? Era um dia de ayuno. Pero não ayuno assim para estar triste, chorando, com a cara triste. Era um dia de ayuno, mis hermanos, donde que o pueblo de Deus estava se reconciliando com o Senhor. Porque todos nós somos pecadores, pero agora Deus estava chamando o pueblo a que se reconciliasse com Ele. Portanto, era muito importante, mis hermanos, de que este ayuno não era solamente um ayuno de tristeza, de estar aí com a cara pues triste, não. Era um dia de reconciliação. E o capítulo 58 de Isaías, versículo 6. Bueno, leamos o versículo 4, porque o profeta Isaías está também falando em um linguagem del santuário. Não vou ler todo o capítulo 58, pero se você empieza leyendo o capítulo 58, diz: clama a voz em cuello e alza tu voz como trompeta. Então, 10 dias antes do dia de expiação, havia, mis hermanos, um toque de trompetas. Então, o contexto também é o dia de expiação. Pero agora mira lo que diz o profeta Isaías. Bueno, já que colocamos o 1, sigamos com o 2. Diz assim, 58, 2, que me buscam cada dia, querem saber mis caminhos, como gente que hubiese obrado justiça e que não hubiese dejado o direito de su Deus. Pregúntame direitos de justiça e querem acercar-se a Deus. Versículo 3, mira o que diz o profeta. ¿Por que dizem? Ayunamos e não hiciste caso, humilhamos nuestras almas e não te diste por entendido. E aqui quem? El dia de vuestro ayuno, achais lo que quereis e todos demandais vuestras haciendas. Mira o versículo 4, diz assim: e aqui para contiendas e debates ayunais, e para herir com el punho iniquamente, não ajuneis como hoje
para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mira, mis hermanos, la iglesia había perdido, como ahora otra vez. La iglesia del Antiguo Testamento perdió, como la iglesia del Nuevo Testamento también hemos perdido el verdadero significado del ayuno. Pues si usted tiene buena memoria, usted se acuerda que era para reconciliar-se com Deus. Não era um dia para dizer assim, eu ajuno melhor que você, porque eu não tomo água e você toma água durante o ajuno. Não, irmãos, era um dia para reconciliar-se com o Senhor. Por isso, então, mira o que o profeta está dizendo, em nome do Senhor, versículo 5, a la sequência, diz assim, e el tal es el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que encurve su cabeza como junco, y haga cama de saco y de ceniza. Chamaréis a este ayuno el día agradable a Jehová. Miren, mis hermanos, ellos hicieron del día de expiación un día de tristeza, un día de lamento, un día de negativismo, cuando este día era el día que el pueblo, la iglesia, debía estar convocada para reconciliar-se com Deus de maneira feliz. Então, mis hermanos, el profeta está em contra. Dice el versículo 6, aí capítulo 58 de Isaías, dice assim, não es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo jugo. Mira, mis hermanos, el ayuno está aí em Isaías 58, 6, relacionado com a obra missioneira, como ajudar a la gente, como llevar la luz, el mensaje de fe, de amor, de esperanza. Este era el verdadero ayuno que Dios quería que el pueblo de Dios pudiera traer este día, porque este día serían repassadas todas sus obras de todo el año que había terminado, el día de Yom Kippur, el día de expiación. Qué triste que las iglesias, si usted va por decir, en las iglesias protestantes, pentecostales, católicas, romanas, tienen la Biblia, leen la Biblia, pero no conocen esto. Nunca predican del día del juicio y ahora mucho menos del ayuno bíblico. Por eso colocamos el título hoy, el día de la expiación y el ayuno bíblico. Por tanto, mis hermanos, el versículo 7 como que hace un resumen del tema del ayuno, ahí mismo, no es que partas tu pan com el hambriento e a los pobres errantes metas em casa, que quando vieres el desnudo lo cubras e no te escondas de tu carne. Mira, mis hermanos, que el profeta Isaías está diciendo de que ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas, ayudar a los sufrientes, a los enfermos, era o que o Senhor estava esperando do pueblo do Antigo Testamento, da igreja. E qual seria o resultado deste ayuno, que era a obra missioneira de amor com as almas? Versículo 8, mira, é o que disse aí o profeta Isaías, disse, entonces, que bonito, mis hermanos, glória a Deus por la palavra, entonces nacerá tu luz como el alba, e tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, e la glória de Jehová será tu retaguardia. Queridos hermanos, em esta hora, nós estamos para repetir a mesma história. Perdemos de visão o ayuno verdadeiro. E agora, mis hermanos, por isso nós estamos levando uma vida espiritual como aguada, uma vida espiritual sem sentido, mis hermanos. E quando eu vou, mis hermanos, a la palavra de Deus, encontramos que o Senhor está chamando agora para que outra vez o pueblo de Deus descubra o valor del verdadeiro ayuno. Mira o que diz aqui a palavra del Senhor, mis hermanos, quando menciona a estes textos, diz claramente assim, mis hermanos, que o pueblo de Deus verdadeiro ayunava. Daniel capítulo 10, versículo 3. E mira o propósito.
não era, mis hermanos, apenas por ayunar para ganhar méritos em el cielo. Dice assim, capítulo 10 de Daniel, versículo 3, não comi pão delicado, nem entrou carne, nem vinho em minha boca, nem me untei com unguento, hasta que se cumplieran 3 semanas de dias. Mira, mis hermanos, que o profeta Daniel está lutando contra Satanás, está orando por su pueblo, está tratando de ajudar a su nación a que regrese a Jerusalém, a la tierra prometida, e ele busca a presença de Deus. Disse, por 3 semanas estava ayunando. Portanto, mis hermanos, não está buscando apenas por manter boa saúde ou por lograr algo personal, ele está ayunando e orando para que Jesus venga em sua ajuda a lograr algo grande espiritual, que era regressar na nação de Israel a la tierra de la promessa. Portanto, hermanos, quando leemos Daniel e Isaías, pois agora vamos ao Novo Testamento e vamos encontrar que a verdadeira religião está em servir, em ajudar a outros, como disse Santiago capítulo 1 e o versículo 27. Dice assim, hermanos, o livro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Portanto, o ayuno verdadeiro agora sigue o mesmo. Esta é a religião pura e sem mácula, que nós devemos atender a las viudas, atender a los huérfanos. E quando disse assim, não é solamente dar um pão, ou uma roupa, ou uma comida, ou dinheiro, não. É dar a palavra mais que todo, atender as necessidades físicas. Qualquera pode fazer, também devemos fazer, claro, pero qualquera, hasta os espiritistas, os paganos de la nueva era, podem fazer boa caridade, podem ajudar a la gente que sofre, que está sofrendo, pero nossa maior responsabilidade, como Daniel, é levar um pueblo a la tierra de la promessa. Que bonito entender isto. Então, vamos de maneira rápida. Já leímos bastante a Bíblia. Vamos ler um pouquinho agora o espírito de profecia e vamos a colocar, hermanos, alguma base para entender qual é a importância do ayuno bíblico. O ayuno, mis hermanos, que deve ser levado a cabo agora ao tempo del fim. Dijo Jesus em Marcos 2:22, pero vendrán dias quando el esposo lhe será quitado e entonces em aqueles dias ayunarán. Mira, o Senhor Jesus está dizendo, agora que estou aqui a la tierra, mis discípulos comem, pero um dia eu vou ao cielo e agora eles tendrán que ayunar. Portanto, hermanos, o apóstolo Pablo em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, disse assim: se pois habéis ressuscitado com Cristo, buscad. E buscad está aí explicado que é poner el corazón em las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. E disse, poned la mira, quer dizer, la mente, ¿no? Em las cosas de arriba, não em las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, e vuestra vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, vuestra vida, se manifieste, então vosotros também sereis manifestados com Ele em glória. Então, de que devemos ayunar, hermanos? Bueno, hicimos um pequeno resumen. Vamos falar um pouquinho de comida, pero não tanto de comida, porque não é um tema de saúde, pero também, hermanos, de comida e bebida, quer dizer, um ayuno total, completo, não? Um ayuno terapêutico, pero também podemos abstener-se, por dizer, de relações íntimas, podemos abstener-nos de outros gustos, por dizer, há gente que agora está ayunando de redes sociais. Bueno, eu não tenho esse problema porque nunca fui adicto a estas coisas, pero sí há pessoas que são adictas, não? A todo tempo tem que estar assim e quedam enfermas hasta a noite, não dormem para estar em las redes sociais. E então, há diferentes tipos de ayuno, pero mais que todo, por dizer, queremos falar do ayuno del dia de expiação. Muito bem.
Entonces, nomás para decir que este es el tema de que estamos estudiando ahora. Vamos poner essa cita e deixar aí em pendiente, porque vamos usá-la um pouquinho mais ao final, quando estemos para concluir o tema de esta meditação que estamos fazendo. Eu quero ir agora um pouquinho ao Espírito de Profecia. Tenho aqui vários livros comigo e quero começar, meus irmãos, com este livro que há uns 3 anos, talvez, estou recomendando bastante, que é o livro Eventos del Tiempo Final. A la página 85, aqui tenho marcado, diz assim, hermanos, devemos obrar mientras dure el día. E quando Satanás viene com seu poder para oprimir-nos, devemos ter fé em Deus e vencerlo. Se não podemos vencê-lo, devemos ayunar e orar, e sem dúvida obtendremos a vitória e triunfo sobre Satanás. Imagina, mis hermanos, que aqui está uma luta de David e Goliat. Nós somos, por dizer, seres caídos, seres humanos, e agora estamos enfrentando um querubim poderoso, hermanos, um ser que o livro de Ezequiel compara como um raio, como uma tremenda força. E agora estou lendo aqui, diz assim, que devemos ayunar, obrar enquanto dura o dia, e quando vem o inimigo devemos ter fé e vencê-lo. Pero se não podemos vencê-lo, diz aqui a cita, página 85, Eventos del Tiempo Final, diz que devemos ayunar e orar, e então vamos vencer. Uau, que tremenda cita! E disse, sem dúvida, obtendremos vitória e o triunfo sobre Satanás. Que tremendo! Eu amo este livro, maravilhoso livro. O mesmo livro, Eventos del Tiempo Final, a la página 322, também marquei aqui, assim encontro mais rápido e pongo na marquita aqui por abaixo, e assim vou rápido a la página. Diz assim, bueno, está hablando del contexto de que todos vamos ser provados, e sempre he predicado esto, hermanos, de que al tiempo del fin vamos ser provados, como foi Jesus, e como foi Israel, e como foi Adão e Eva, através del apetito. Quase nenhum pastor está predicando isso, mas dizem que vamos ser provados quando venga o decreto dominical, e assim é, e vai ser a pedra de toque de lealtad. Pero primeiro, antes de vencer uma grande prueba, temos que vencer pruebas pequenas. E se não passamos em las pequenas, pues seguro que vamos reprovar em las grandes. Portanto, o Senhor agora nos permite sermos todos provados, e a primeira prova é o apetito pervertido, e isso vamos ver depois em el livro que tenho aqui, Deseado de todas as gentes. Pero primeiro aqui, diz assim, a la página 322, de agora em adelante, hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debe estar totalmente despierto, no confiando en su propia sabedoria, sino solamente en la sabedoria de su líder. Glória a Deus. Ellos necesitan, el pueblo de Dios, ellos necesitan días de ayuno y oración. Clarito, hermanos. Dice, não necessariamente uma total abstinência de alimentos. Como? Como foi isto? Vamos ler outra vez. Vamos ler outra vez. Eles necessitam dias de ayuno e oração. Não necessariamente uma total abstinência de alimentos, pero se deveria negar-se a comida que normalmente desfrutam e compartilhar uma dieta natural e simples. Hermanos, talvez você vai dizer, uau, eu sou adventista, quase 50 anos, nunca havia escutado isto. Então, hermanos, ayunar não quer dizer total abstinência. Aqui diz assim, não necessariamente uma total abstinência de alimentos. E por que a serva do Senhor, inspirada por el Espírito Santo, está escrevendo isto? Porque Deus criou o ser humano para comer. Como você vai correr seu carro sem gasolina? Hermanos, claro que por fé, usted lo puede hacer y yo ya lo he hecho. A la floresta de Amazonas, yo no tenía gasolina, hermanos, y sabía que tenía que llegar al destino y pedía al Señor, no una vez, varias veces, y Dios me guiaba, hermanos, con su poder, que mi carro no terminaba de correr hasta que llegara a la ciudad y colocara la gasolina. Hermanos, aquí dice así,
no necesariamente una total abstinencia de alimentos, pero sí debería negarse la comida que normalmente disfrutan y compartir una dieta natural y simple. Nadie debe elevar su alma a la vanidad y a la autoindulgencia y al orgullo, porque este es el tiempo que demanda humillación genuina y oración ferviente. Estamos acercándonos a la crisis más importante que jamás haya sobrevenido al mundo. Si no estamos bien despiertos y alertas, pasará despercebido como un ladrón. Satanás se está preparando para trabajar en secreto a través de los agentes humanos. Queridos hermanos, para esta hora Dios nos llamó a quê? A ayunar y a orar, a velar. Por eso este libro, hermanos, este libro aquí chama El conflicto de los siglos. Dice así esta página, mis hermanos, a la página 544, Conflicto de los siglos. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Y si usted analiza bien, el día de expiación empezó al año 1844, al día 22 de octubre, cuando Jesús entró en el santuario celestial, conforme la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y dice Daniel que esta purificación del santuario tiene que ser realizada en esta fecha. Y el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2 confirma que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el tiempo, en el cielo, que el mismo Dios levantó y ahora está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Por tanto, mis hermanos, tenemos en esta hora que estar preparados porque estamos en el día de expiación. Ahí está la cita que estaba mencionando, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, tal pontífice, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Versículo 2 dice claramente, hermanos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo, no de la tierra, del cielo, y allá Jesús está intercediendo por nosotros. Regreso entonces al libro El conflicto de los siglos, 544, dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Y si estamos en ese tiempo, ¿cuál debe ser la conducta de la iglesia? Pues igual que el Antiguo Testamento, donde empezamos leyendo el libro de Levíticos 23, y pudiera también leer el capítulo 16, que habla, hermanos, el mismo versículo 16, que tenemos que ser limpios o limpiados de toda rebelión, de toda iniquidad y de toda mancha en esta hora. Por tanto, mis hermanos, aquí dice así, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Está repitiendo lo que leímos allá en el capítulo 23 de Levítico. Dice así, mis hermanos, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, no mañana, porque muchos están diciendo esto, cuando termine, cuando venga el decreto dominical, Dios nos vai purificar, Dios nos vai capacitar. Pues yo no estoy nunca leyendo esto así, de esta manera. Yo lo que estoy leyendo dice así que deben ahora, en los pocos días que les quedan de ese tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Y sigue leyendo, no voy a leer toda la página por el tiempo, pero esta obra, dice aquí, es individual, hermanos. No somos salvados en grupos. Y dice, cada cual tiene que ser probado, encontrado sin mancha y ni arruga, ni cosa semejante. Claro que esto va a cumplirse de manera más directa en los 144,000 a la hora final. Por eso, mis hermanos, nos urge entender ese tema de hoy. Si no entendemos esse tema de hoje, hermanos, dice allá em Levítico, seremos cortados del pueblo de Deus, porque não estamos nem convocados e nem afligindo nuestras almas e muito menos ayunando. Por isso, hermanos, temos que entender o tema de hoje. Dice claramente, hermanos,
Esta página que em algum momento, e não sabemos quando, vai começar o juízo de los vivos. A la outra página del conflito, dice 545, dice assim, dice, de la misma manera, mis hermanos, dice aquí, los justos y los impíos continuarão vivendo em la tierra em seu estado normal. Por decir, quando chegue esta hora final, não vamos saber. Não sabemos. Satanás infiere, porque ele mira os acontecimentos, pero nós não sabemos. E aqui diz assim, os homens seguirão plantando, edificando, comendo e bebendo, inconscientes, todos eles, de que a decisão final e irrevocável ha sido pronunciada allá em el santuário celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferencia búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que los amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, essas advertências são muito solenes. São muito solenes. Por isso, mis hermanos, quando regresso um pouco em el livro Conflito de los Siglos, a la página 472, dice assim la sierva del Senhor, el serviço típico, está hablando del dia, bueno, mejor que leia esto, ¿no? Un poquito antes. Dice assim, toda a cerimônia estava decidida ou destinada a inculcar a los israelitas uma ideia de la santidade de Deus e de su ódio al pecado, e además hacerles ver que não podiam poner-se em contato com o pecado sem contaminar-se. Se requeria de todos que afligiesen sus almas mientras se celebrava el serviço de expiação. Toda ocupação devia deixar-se a um lado e toda a congregação de Israel devia passar o dia em solemne humillação ante Deus, com oração, agora ponga atenção, ayuno e exame profundo de coração. Aqui está a cita, hermanos, que diz claramente que aquele dia, o dia de expiação, era um dia de ayuno. Estou lendo outra vez, vou falar. El conflito de los siglos, página 472, el capítulo El Templo de Dios. Portanto, mis hermanos, se requería que todos, hasta los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos debían comparecer, debían venir a la santa convocación, pero não deviam venir de qualquer maneira, não todo dando risa e falando de coisas mundanais. Este dia, hermanos, era um dia que eles deveriam estar humillados delante de Deus e deviam também estar orando, ayunando e também deviam estar profundamente consagrados ao Senhor. Bueno, mis hermanos, aqui mais claro, não canta um gallo, porque está muito claro que deveriam, o povo de Israel, a nação de Israel, deveria estar ayunando este dia. Agora, mis hermanos, tenho que perguntar como podemos ayunar, e aí você vai acompanhar comigo, a pergunta tem sentido. Se o dia de expiação começou allá 22 de outubro de 1844, e agora, mis hermanos, já estamos em el mês de março do ano 2021, como pudiéramos ayunar como um povo de Deus? Então, nunca iríamos comer desde 1844 hasta a venida del Senhor. ¿Cómo seria esto? Então você vai dizer, pastor, parece que não tem muito sentido, porque como podemos quedar toda uma vida sem comer nada? Vamos a morir. Bueno, nem vamos chegar a crescer desta maneira. Pero, mis hermanos, há umas citas, bueno, há um montão, pero quero ler aqui, em este livro também está, aqui tenho o Ministério Médico, que me olvidei, o outro chama Conselho sobre o Régimen Alimentício, pero tenho de memória a página, está na página 106, pero aqui está a página 377. Então, apunta, leia e confirma, porque você tem que confirmar, não pode ir por los hombres, tem que ler, assim disse Jeová.
Então, Consejos sobre o Régimen Alimenticio, página 106. Ministério Médico, que é o que tenho aqui, o Ministério Médico, página 377. Diz assim, vou ler aqui. El verdadeiro ayuno, mira a palavra, não perda a atenção. El verdadeiro ayuno que deve recomendar-se a todos. Claro que está falando del contexto del dia de expiação. Dice, es una abstinencia de toda clase de alimento estimulante. E o uso adequado da alimentação sencilla e saudável que Deus ha provisto em abundância. Os homens devem pensar menos acerca de lo que comerão e que beberão em el referente ao alimento temporal e preocupar-se muito mais por la alimentação proveniente del cielo, que lhes dará tono e vitalidade a toda experiência religiosa. Então, meus irmãos, não requer muita explicação no texto, porque diz claramente, hermanos, que o verdadeiro ayuno, quer dizer que o contrário seria um ayuno falso. Este ayuno que a gente está assim, com a cara de tristeza, chorando, não? Para dizer, eu estou logrando méritos com Deus. Assim ayunava eu quando era católico romano, porque o católico romano tinha a ideia, como os espiritistas, de que devemos lograr uma graça com Deus, então um mérito. Então eu hago uma penitência. Então, agora eu estou hoje comendo, mira, hasta me duele a pança. Então, Deus está me mirando e está apontando, Juárez tem um mérito aqui, porque ele se está afligindo, ele se está penalizando e não vai comer durante 3 dias ou 5 dias. Então, eu tenho méritos. Não, meus irmãos, esta não é a ideia bíblica. A ideia bíblica não é tanto o hecho de não comer nada, pero mais que todo, meus irmãos, é por estar reconciliando-se com Deus. Então, vamos falar agora da cita que leemos, que também está em el livro Consejos sobre o Régimen Alimenticio, página 106. Diz assim, el verdadeiro ayuno que deve recomendar-se a todos é a abstinência completa, hermanos, de todo alimento estimulante. Então, aqui temos 2 áreas, a parte espiritual ou profética, porque estamos em el dia de expiação, el tempo de juízo, e a la vez, hermanos, a obra de reforma pro salud. Por isso, hermanos, Deus nos ha dado esta obra, e quando estudamos que o Padre, em seu amor, em sua misericórdia, nos ha dado esta luz, é porque nós outros la necessitamos. Queridos hermanos, estamos em um momento solene. Em este momento, o Senhor nos está chamando para ayunar de todo alimento estimulante. E que é um alimento estimulante? Um alimento estimulante, meus irmãos, é um alimento que produz um estresse em el cuerpo. E por quê? Porque ativa as glândulas suprarrenales e automaticamente aumenta a força, aumenta também o cansancio, porque quando aumenta a força, porque vino muita adrenalina e cortisol, por isso se diz que é a hormona do estresse. Pero esse é bueno. E você vai dizer, como é bueno? Bueno, é bueno em uma emergência, não? Se você encontra um leão, pues não é bueno que você diga, ai, que gatito bonito, pues ele te vai comer. Então, em esta hora, você queda com os olhos assim, o cabelo parado e tus piernas já estão volando, você é capaz de brincar um muro, subir um árvore, e uma força tremenda. Por quê? Porque é uma emergência. Então, isso não é negativo, isso é positivo. Tem que salvar o pellejo, não? Tem que salvar a vida. Então, por dizer, uma abuelita muito ancianita, débil, vai caminhando assim, quase não se mueve, e é bem débil e flaquita, não? E de repente esta ancianita mira algo e queda assim desesperada e corre como um raio, como se fosse um atleta em um maratón, e como se fosse um super-homem, levanta o carro, porque seu nieto está abaixo do carro, um acidente, e ela agora tem uma força que nunca pensou que havia de ter, e levanta este carro e salva a seu filho. E de onde sacou tanta força? É que o corpo tem uma capacidade de exagerar esta capacidade física, mental, para poder sair adelante em uma emergência. Então, um estado de alerta, um estado de superpotência,
porque há uma carga extra de adrenalina, cortisol, e isto, meus irmãos, é o estresse. ¿Por quê? Porque agora, de la mesma maneira que isto echa para arriba, echa para abaixo. Então, por isso, meus irmãos, que temos que entender que o povo de Deus agora tem que abandonar por completo todo alimento estimulante. Por isso, os adventistas não tomamos café e não deveríamos também tomar chocolate e nem guaraná e nenhuma bebida estimulante. Mas não somente isto. Também se nos ha dado luz o Senhor, e aqui tenho um montão de textos que pudiera ler se hubiera tempo, de que também não devemos comer nenhum produto de origem animal. E por quê? Porque é produto estimulante. Por dizer, você nunca mirou a força de um leão e como que o animal tem uma capacidade para atacar e matar, pero os animais que não comem estimulante ou não comem carne, porque a carne tem purina, é um estimulante. Por dizer, não tomamos café porque tem cafeína, não comemos chocolate porque tem teobromina, não comemos queijo, ou não deveríamos comer queijo porque tem caseína, e não comemos um montão de coisas que tem estimulante, pero a carne tem purina, todas as inas, cocaína, nicotina, cafeína, todas essas inas são estimulantes. Agora mira, o venado, o conejo, eles não comem carne, mira que são dulces, são animais que são tranquilos. Por isso, meus irmãos, então, em el dia de expiação, dice, el verdadeiro ayuno que deve recomendar-se a todos, não apenas o pastor, ou o doutor, ou o anciano, a toda a igreja. Por isso, ha entrado na igreja agora, meus irmãos, uma grande quantidade de membros que não conhecem a doutrina adventista, não conhecem a doutrina do santuário e, portanto, não obedecem às instruções do Senhor. E quando mira alguém predicando de la carne, diz, aí está um fanático aí. Esse fanático aí sube ao púlpito e está falando que não pode comer carne. Pois Jesus comeu carne, Abraão comeu carne, e aí empieza a falar assim, não? E então, para excusar-se, para defender-se, porque não conhece a doutrina do santuário, a doutrina da palavra de Deus para esse tempo del fim del juízo investigador. Queridos hermanos, então, nós estamos agora em um momento muito importante, porque devemos ayunar, todos, disse todos. Agora vamos à pantalla, vem a pergunta, e para que devemos ayunar? Primeira coisa, meus irmãos, é porque há uma razão para o ayuno. Já leemos na Bíblia, esta razão, meus irmãos, é muito sencilla, porque em este momento, ou agora ou nunca, é questão de vida ou morte, devemos reconciliar-nos com Deus. A ver, vamos ao PowerPoint. Diz assim, irmãos, ¿por que ayunar? Então, Deus, primeiro porque Deus está mandando, não? Por dizer, estamos dando as classes de puestos de avançada a sair ao campo, e a pergunta é, ¿por que ir ao campo? Primeiro porque Deus mandou, igualito por que ayunar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Deus mandou, pero allá em el ayuno vamos ter el estómago mais tranquilo, e agora temos a mente também recompensada para a comunhão com Deus. Também, mis hermanos, há uma obra agora, já não tenho muito tempo, e me gostaria aqui falar um pouquinho de esto, se tuviera tempo, porque nós temos um apetito pervertido. Então, temos que disciplinar nosso apetito, e se não disciplinamos nosso apetito, vamos perder o cielo, porque Eva deixou entrar o pecado por causa de que ela não pudo controlar seu apetito. E também, mis hermanos, para lograr um pedido especial. Oh, mis hermanos, quando estudamos esse tema, é maravilhoso. Sabe qual é a petição especial que todo adventista deveríamos ter agora? É a lluvia tardia. Allá em el livro de Zacarias capítulo 10 diz, pedid la lluvia tardia. Devemos agora ter uma petição. A maior necessidade de los creyentes agora, de la igreja, é a unção, hermanos, del Espírito Santo. Quando Jesus foi ao cielo, dijo a los discípulos, quedem aqui e esperem que se cumpla a promessa. Para nós também há uma promessa. Aí está a cita que bonita, nos diz, pedid a Jeová. Este é o pedido especial que devemos ter agora, a lluvia em la sazón tardia. Jeová hará relâmpagos e os dará lluvia, pero não assim
lluvia serena, tranquila, del rocío de la mañana, dice lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. La lluvia va a producir una cosecha tremenda, hermanos, y miles se convertirán en la última hora, no por el poder de la televisión, no por el poder de seres humanos, como dice el libro de Zacarías 4:6, pero sí por el poder del Espíritu, Zacarías 4:6, ya que estamos colocando la cita, vamos ya de una vez. Entonces respondió y hablóme, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así va a terminar el Señor su obra. Por eso, pudiera tener más tiempo, leer allá en Apocalipsis 18, dice, toda la tierra quedará iluminada con la gloria del Señor. Por eso, mis hermanos, hay algo más, regresemos al PowerPoint. Está bonito el tema, pero tengo poco tiempo, no puedo adelantar demasiado. Pero dice, para lograr algo más. ¿Por qué debemos ayunar, hermanos? Para lograr algo más. Es la victoria que acabamos de leer aquí en el libro, eventos del tiempo final contra Satanás, contra el mundo, contra Babilonia, pero más que todo contra el yo. Porque, mis hermanos, a la vez que ayunamos, escucha esto, a la vez que ayunamos, como Dios mandó, Él promete sanarnos. ¿Cómo? Claro, nosotros estamos enfermos. Cuando venimos de Babilonia, mis hermanos, venimos obesos, venimos con depresión. Bueno, no es mi caso de obeso, nunca fui obeso porque era atleta. Desde joven corría de bicicleta, corría maratón, pero sí tenía una depresión tremenda. Estaba desesperado, hermanos, y a la vez tenía una inflamación tremenda al aparato digestivo. Por tanto, todos venimos de Babilonia arrastrando una existencia miserable. Unos venimos con inflamación, otro con tumor, otro destruyó su familia. Así que traemos, hermanos, una depresión por la vida tan fea que tenemos en Babilonia. Pero cuando venimos a la luz, el Señor nos promete algo a nosotros. Él dice así allá en el libro de Juan 10:10, el ladrón no viene a matar, robar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida en abundancia, mis hermanos, no puede ser una vida de puro dolor y sufrimiento. Por eso el Señor tiene que sanarnos. Ahí está, dice la cita, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor nos promete, hermanos, sanarnos. El libro de Éxodo 15:26, Él lo menciona de manera tan clara, mis hermanos, tan directa, de que así como hizo con Israel, Él quiere hacer con nosotros también, hermanos, en esta hora final. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e se eres lo recto delante de sus ojos, e dieres oído a sus mandamientos, e guardares todos sus estatutos. Ahora mira, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy. El yo soy de la Biblia, hermanos, Jehová tu sanador. Él nos puede sanar, porque Él conoce la receta del pastel. Él crió la célula, Él crió el ADN, Él crió la genética, y Él puede reparar lo que está dañado. No importa si mi hígado, mi riñón o cualquier célula está dañada, Él sabe reparar. Él puede regresar los ojos a un ciego, Él puede curar un leproso, Él puede hasta levantar un defunto de la sepultura. Gloria a su nombre. Yo soy Jehová tu sanador. Por eso Él nos va a colocar a ayunar ahora. Ayunar, mis hermanos, el verdadero ayuno es abstenerse de todo alimento estimulante. Nada de pizza, nada de harina blanca, nada de azúcar blanco, de sal refinada, harina refinada, aceite refinado. Todo eso inflama el cuerpo. Y a la vez que estamos inflamados, dijo el Señor, el ladrón viene a matar, robar, destruir. Queridos hermanos, entonces hay una obra tremenda que la iglesia no conoce y no predica. Por eso, mis hermanos, ahora nos toca estudiar la palabra, aprender, hermanos, que estamos en tiempo de juicio. Estamos, mis hermanos, es un tiempo de juicio, cuando Dios, mis hermanos, nos está llamando para vivirmos para la gloria de Él y no para la gloria de uno mismo. Isaías 43. Ahora me olvidé el texto porque lo tengo de memoria, pero es muy fácil, es solamente abrir mi Biblia aquí y ya lo encuentro. Isaías 43:7, ahí está. Dice así el versículo 7. Isaías 43:7, ahí está. Todos los llamados de mi nombre,
para a glória minha los he criado, los formé e los hice. Por isso que temos que ayunar. Agora vivimos em um tempo onde comemos demasiado, meus irmãos, e por comer demasiado e a comida de Babilônia nos enfermamos. Portanto, Deus nos quer chamar a viver para a honra e a glória de Ele. Por isso, 1 de Coríntios 10:31 disse: portanto, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Queridos hermanos, aí está o capítulo 10, versículo 31. 31, el versículo. Portanto, mis hermanos, en esta hora, los 144,000 vão entender esta luz, vão aceitar este mensaje e Deus los vai sanar. Isso pudiera ler em el livro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 17, que Deus se ha comprometido. Me olvidei do livro, pero aí dice a la página 17 que Deus se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando em forma saudável, se a gente humana quer obedecer suas instruções. Glória a Deus. O tempo se foi, hermanos, e eu tenho que terminar, pero não quero hacerlo sem antes ler este livro que prometi, o livro El Deseado de Todas as Gentes. Há um capítulo muito bonito aqui, é o capítulo La Tentação. Leia, toma um tempo, El Deseado de Todas as Gentes, o capítulo La Tentação. Diz assim este livro maravilhoso, hermanos, de todas, mira como empieza dizendo, de todas as lições que se desprendem de la primeira gran tentação de nuestro Senhor, nenhuma é mais importante que la relacionada com el dominio de los apetitos e pasiones. Diz que não há nenhuma outra lição tão importante ou mais importante que esta lição de la tentação, quando o Senhor ayunou 40 dias e 40 noites, como diz em el livro de Lucas, capítulo 4, versículo 2. Pero dice aqui mais: em todas as idades, as tentações atraentes para a natureza física han sido as mais eficazes para corromper e degradar a la humanidade. Mediante a intemperância, Satanás obra para destruir as facultades mentais e morais que Deus dio al hombre como um dom inapreciável. Assim viene a ser impossível. Há pastores, mis hermanos, allá em meu país, em Sudamérica, que dizem assim: não, este assim de alimentação, de reforma para a saúde, esses são conselhos, isto é opcional, se você quer comer carne, come, não quer, não come, não passa nada. Hermanos, que falta de discernimento, disse assim, hermanos, aqui disse, página 97, disse: assim viene a ser impossível para os homens apreciar as coisas de valor eterno. Mediante a complacência de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Queridos hermanos, dice la sensualidade refrenada e la enfermidade e la degradação consiguientes que existiam en los tiempos del primer advenimiento de Cristo existirão com intensidade agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que a condição do mundo será como em los dias anteriores al diluvio e como em tempos de Sodoma e Gomorra. Todo intento de los pensamentos del coração será de contínuo al mal. Estamos vivendo em la víspera misma de este tempo pavoroso e la lección del ayuno del Salvador. E la lição del ayuno del Salvador deve gravar-se em nuestro coração. Unicamente por la indecible angústia que suportou Cristo, podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperança de vida eterna consiste em sujeitar los apetitos e pasiones a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, estamos em este momento delante de la hora final. Vou ao livro de Deuteronômio para terminar esta meditação de palavras de vida. Deuteronômio capítulo 21 diz assim, mis hermanos, versículo 18. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Se alguno tuviere um hijo costumaz e rebelde, que não obedeciere a la voz de su padre, nem a la voz de su madre, e habiéndole castigado,
no les obedeciere, versículo 19, mira lo que va a pasar. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Ahora, antes de adelantar, porque voy a seguir leyendo, yo quisiera decir, mis hermanos, que aquí tenemos una escena de juicio. Los padres hicieron todo lo que podían por su hijo y no hubo manera, no quiso obedecer, era glotón, era rebelde, era desobediente, ya no hay nada que hacer. Entonces los padres debían traerlo a la puerta de la ciudad, era como un juicio a la corte. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es costumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Mira, mis hermanos, que era glotón y borracho. Versículo 21 dice: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Termino, mis hermanos, pero yo quisiera hacer un chamado. Yo no digo que hoy vamos a restaurar ese tiempo de agarrar piedras y matar a los glotones, pues no sobraría tal vez quedaría muy pocos, ¿no? Estamos en un tiempo de glotonería. Estuviera más tiempo de ir allá, Lucas 21 menciona, estamos al tiempo de la venida del Señor, es un tiempo de juicio, y ahí dice la palabra, hermanos, de que los que no puedan vencer el apetito pervertido serán destruidos. Que Dios tenga misericórdia de nosotros. Não é uma broma lo que estamos aqui hablando. Algunos tomam como alarmismo, algunos tomam como fanatismo, pero al último, hermanos, los derrotados tendrán que ser destruídos. Que Deus nos ajude a vencer o apetito pervertido. Que Deus nos dê a vitória. Que Deus te bendiga. Deus bendiga tu família. Que podamos começar hoje esta cruzada de temperança em nossa casa. Porque, mis hermanos, assim vamos vencer al inimigo também. Vamos orar ao Senhor, alabar su santo nome. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, toda la honra y toda la gloria sean dadas a tu nombre, Señor. Hemos leído y estudiado cosas tan solemnes. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra rebelión, Señor. Bendice tu pueblo, la iglesia, Señor. Estamos como la Odisea, ciegos. Estamos como las vírgenes, dormidos. Señor, despiértanos, abre nuestros ojos, envía tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede levantar de esta condición de tibieza, de desánimo. Bendice tu iglesia, tu pueblo. Oramos por los enfermos, Señor. Guárdanos del mal y prepáranos para tu reino, para tu venida. Te lo pedimos por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Amén. Amén.